bem-vindo a mais um Gloricast. Eu sou a Lualone e para mim, gente, é uma honra apresentar esse podcast Glorify. E hoje a gente vai receber uma pessoa tão especial que eu tenho certeza que de alguma forma já marcou sua vida, sua trajetória, até os louvores da sua igreja. Gente, ela coleciona Grammys. São 7 Grammys na história dela e 30 anos de carreira. Com vocês, Aline Barros. Oi, meu Deus, que alegria, Lu, poder estar aqui. Uma alegria estar, mais uma vez, tendo a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido de experiências, né, no nosso dia a dia com o Senhor. Amém. E glorificar o nome dele em tudo. Amém. Obrigada pelo convite. Para mim que é uma honra te receber aqui, receber em nome do Glorify. A gente ama te ter como embaixadora. O pessoal ama todos os conteúdos. Não, você sabe que o pessoal pede muita história infantil com você? É mesmo? Muito, muito. Que bom. A criançada te ama também. Eu acho que todo mundo, né? Das crianças até os idosos te amam, Aline. A família, assim, a gente fica feliz porque eu vejo que a família, né, é a essência de tudo, é um projeto de Deus. Amém. Então, quando a gente trabalha em função da família e você consegue atingir a criança e também o Senhor, né, as pessoas mais maduras dentro de uma casa, é muito importante, é muito precioso. Eu agradeço muito a Deus, porque Deus tem me dado, assim, essa missão. Eu falo que é uma missão, trabalhar com criança, cantar para as crianças, levar essa verdade da palavra para as crianças de uma forma tão, tão especial. Uma das coisas que eu mais amo é quando fala para mim assim, olha, Aline, tem que gravar uma música para as crianças, vamos gravar alguma coisa, algum conteúdo infantil. Eu falo, opa, isso é muito Débora, bom, diretora de conteúdo. Não, mas é gostoso, porque a gente tem essa liberdade, né? Na verdade, os trabalhos que eu faço com criança, a gente aproveita e grava, assim, você tem uma mescla de ritmos, né? Você diversifica um pouco, então você ali tá no meio deles, eu falo, eu sou mais uma aqui no meio deles. É muito gostoso, é muito bom. Olha, eu vou te revelar um segredo dessa televisão. Fala, durante muitos anos, a galera que trabalhava aqui dançava a dança do pinguim. É mesmo? Imagina, dança do pinguim, homenzinho torto, pula-pula. Mas é muito interessante, porque quando eu faço os eventos, que eu viajo e tudo, vou cantar, eu geralmente coloco músicas do infantil no repertório, né? Então, no meio da apresentação ali, que a gente está cantando, louvando a Deus, quando eu começo a cantar as músicas infantis, mas não é só a criançada que canta e pula, não. Todo mundo. Todo mundo. Geral, assim, geral. E é bom, né? Porque você vê, assim, a resposta, vê que fez parte da vida deles de alguma forma. E hoje aqueles que já, sei lá, curtiram essas canções quando eram adolescentes, na sua fase de infância, hoje já são pais, têm filhos e colocam para os filhos, e os filhos também estão ouvindo e aprendendo, porque a gente aprende, né? É isso. É muito lindo. A gente aprende e decora, né? Memoriza a palavra cantando. É muito lindo. Aline, como que foi o começo disso tudo? Hoje a gente sabe, né, que você alcança aí o Brasil e o mundo todo, mas como que começou sua conversão, seu chamado, quando o Senhor te chamou e você teve certeza que era isso o seu propósito? Então, eu comecei muito novinha na igreja. Meus pais se converteram, eu tinha 2 anos, né, Lu? Então, foi algo assim muito, muito lindo, a transformação que Deus fez na vida dos meus pais. Na verdade, meu pai tocava em bailes e um amigo dele, né, andava junto, também tocava junto, se converteu, né, e voltou para falar de Jesus para aquele amigo. Se preocupou, teve essa vontade de dividir aquilo que ele tinha recebido de mais precioso com o seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos. E ele voltou para evangelizar meu pai. E essa pessoa tão especial que eu estou falando, que evangelizou meu pai, hoje é o meu pastor Marco Antônio Peixoto. E foi algo muito especial que aconteceu. Meu pai se converte, minha mãe depois, logo em seguida, aceita Jesus. Tudo muda dentro da minha casa, né? O casamento dos meus pais estava, assim, em colisão. Se não fosse Jesus, se não fosse a presença de Deus ali dentro, né, no relacionamento deles dentro daquela casa, provavelmente hoje não estariam juntos. E eu tinha 2 aninhos de idade quando isso aconteceu. Meus pais se converteram. E eu comecei a ir para a igreja muito novinha.
muito jovenzinha. A minha infância foi dentro da igreja, aprendendo das coisas de Deus, valorizando a casa de Deus, envolvida com a música, né? Já Dentro, na cantando igreja. desde criança. Desde muito novinha, porque meu pai pegava o violão para tocar e eu ali junto com ele tocando e eu cantando. Como uma brincadeira, né, de criança ali junto com meu pai. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente, Lu, muito naturalmente. E eu envolvida, meu pai começou a fazer parte da equipe de louvor na igreja. Muito, muito pequenininha ali já acompanhando meu pai, né? Sempre perto, sempre querendo estar delícia. junto. E foi assim a minha vida, a minha história desde criança. E sempre tudo acontecendo de forma muito natural, muito natural, nada foi programado, nada foi o pensado, não. Um dia eu quero ser cantora, um dia eu quero tá ali, levar cantando, subir nos palcos. Não, nunca passou isso pela minha mente, assim. Deus foi guiando a minha vida, Deus foi colocando pessoas, né, minha própria família, né, para estar ali junto comigo e conduzindo para aquilo que já era projeto de Deus. Não falo nem só para minha vida, mas para minha casa, né, para minha família. Meu pai sempre envolvido com música, meu pai até hoje canta e toca comigo, a gente sai, ministra juntos. Minha mãe é aquela pessoa, mulher de oração. É a intercessora da família. Intercessora, sabe, que estava sempre presente ali, orando nos bastidores. Nunca aparecia, mas estava sempre na retaguarda, orando. Meu irmão, tem um irmão mais novo, que também é envolvido com música, Rafael. E a nossa família cresceu com essa essência, né? Com esse temor do que é realmente buscar Deus, desejar Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu coração. Aprendi muitas coisas, vivi muitas experiências na minha infância com o Senhor. E nessa fase de sair da adolescência, né, para a juventude, foi quando eu realmente decidi por Jesus. E foi algo que marcou a minha vida, porque aconteceu junto ali com as crianças, né? Esse processo todo, no Ministério Infantil, da igreja. E eu decidi, porque a gente tem que fazer as nossas escolhas, embora você tenha os seus ensinamentos, né? Uma família que te ensina, que te apresenta ali os valores, os princípios, né? A palavra de Deus. Chega um determinado momento na sua vida que você tem que fazer a sua escolha. E eu escolhi caminhar com Jesus, eu escolhi entregar a minha vida para Ele, depender dEle. E vivi os melhores anos da minha vida, da minha juventude, adolescência, juventude, com Jesus. E eu só agradeço a Deus por isso, porque não tem coisa melhor do que você entregar a Deus no auge da sua juventude, aquilo que você tem de melhor para Ele, né? No momento do seu ápice de força, de vigor, ali você está servindo a Deus, você está envolvida com as coisas de Deus. Me lembro que eu abri a mão de muitas outras coisas. E as outras meninas da minha idade nem entendiam muito bem, né? Mas eu falava assim, não, eu sei por que eu estou escolhendo isso. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que realmente é valoroso para mim. Né? Jesus é a pedra de maior valor. A gente sabe que a presença dele é a nossa maior riqueza. E assim fui construindo, passo a passo, dia após dia, a minha história com o Senhor na minha vida. E posso dizer para você, não tem coisa melhor. Meu pai, ele também foi pastor muitos anos, eu cresci numa casa pastoral e ele sempre falou assim, olha, é lindo ouvir testemunhos de pessoas que se converteram, que vêm de uma história, né, conturbada e do nada, né, conhecem Jesus, mas é lindo o testemunho de quem permaneceu no caminho do Senhor e nunca se desviou, e entende e pode dividir, que essa é a melhor escolha, né? Sim. Servir Jesus. Sim. Que testemunho lindo. Essa é a história da nossa vida, né? Assim, a minha vida foi isso. Sempre colocando as coisas de Deus e sabendo valorizar aquilo que eu sei que é eterno e que vai fazer diferença para mim nesse tempo.
na vida você tem a oportunidade de fazer muitas escolhas, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E eu falo isso hoje para os meus filhos, né? Eu falo isso para o Nicolas, tá com 19 anos, a Maria, que tem 10, e eu falo para eles, a vida é feita de escolhas, e tudo que você semear na sua vida, você vai colher. Né? E eu tenho aprendido isso, porque muitas das sementes que a gente semeia hoje, a gente pode não colher amanhã, mas certamente um dia a gente vai colher. Então, aquilo que eu semeio, aquilo que eu semeei ontem e o que eu tenho semeado hoje, você pode ter certeza que frutos nós vamos colher disso. Posso não colher, né? A Aline não colher agora, mas certamente esses frutos, eles vão ser colhidos pelos meus filhos, Sim. Né? Pelos filhos dos meus filhos. Né? Essa é a lei da semeadura. Tem coisas que você planta hoje que você colhe amanhã, mas tem sementes que você vai plantar hoje e que você vai colher daqui a alguns anos, alguns bons anos, né? E é assim, eu falo para o Nicolas, falo para a Maria, vocês precisam aprender a fazer boas escolhas na vida, e a palavra de Deus é a nossa maior referência para que a gente erre menos, né? Para que a gente possa ser assertivo naquilo que a gente quer fazer no nosso futuro, plano de futuro, né? De vida, de um jovem que está começando agora, né? Está com tantas coisas na cabeça, milhares de sonhos e projetos. E a melhor coisa que tem é a gente poder entender que existe um pai que sonhou conosco, idealizou tudo. Ele é que sabe que planos ele tem a nosso respeito. Né? E é um futuro de paz e um futuro de bênção para cada um de nós. Isso é muito bom. É muito bom a gente poder compartilhar disso com as pessoas e principalmente dentro da nossa casa a gente viver isso, né? A gente colher desses frutos. Hoje eu posso dizer para você, Lu, que eu tenho visto a colheita chegar na minha casa, né? Meus pais têm visto a colheita, né? Não só dos filhos, mas agora dos netos, né? Então, eles têm participado disso e eu vibro com isso. Eu falo, pai, olha o que Deus está fazendo, né? É muito bom você celebrar essa vitória em família, né? E ver aquilo que Deus faz na vida do ser humano. Amém. Aline, hoje comemorando 30 anos de carreira, né? Que você está até fazendo uma turnê linda, que o Glorify ama fazer parte disso, gente. Para quem não sabe, nós do Glorify fazemos parte dessa história junto com a Aline. Eu amei, a gente estava na música Guarda a Tua Fé. E, meu Deus, que versão linda que ficou. Ficou muito, muito, muito linda. Eu também amei. Sou suspeita de falar, mas ficou assim, muito diferente da primeira versão. Muito. É uma releitura muito, muito especial. A Naniel se preocupou em realmente pensar em cada detalhe, né? E Qual que é o sentimento com isso? 30 anos, você trazendo essas canções que marcaram toda uma geração, que voltam a marcar, que tem gente que não chegou a conhecer e que agora está conhecendo. O que borbulha dentro de você? É uma alegria muito grande, Lu, porque hoje você poder trazer de volta algo que marcou a sua vida e a vida de muitas pessoas, né? Quando a gente lança alguma coisa assim, né? Principalmente releitura de músicas antigas, que eu já gravei, que já passaram pela minha história de vida, passaram pela história de vida de milhares de pessoas, e você vê outras pessoas sendo abençoadas através dessas canções, é muito gratificante, né? A música de Deus, né? A música que fala da verdade, da palavra de Deus, ela nunca envelhece, nunca morre, nunca a gente pode deixar de lado, não. Ela é viva, ela se faz atual. E às vezes eu me pego Nicolas cantando canções, por exemplo. Eu tive uma experiência com Nicolas de encontrar Nicolas cantando Consagração. Uau! Consagração, no quarto dele, ali no momento dele orando e cantando aquela canção que eu tinha gravado na época. Praticamente eu tinha a idade do meu filho, 16 anos, 17 anos. E você vê
uma geração, né, uma juventude cantando a respeito disso, de consagrar a sua vida, né? Isso tem um significado muito forte. Isso tem um significado que vai além de simplesmente palavras, letras de canções, sabe? Existe algo muito poderoso por trás daquilo que você está declarando com a sua boca. Né? E consagrar a sua vida a Deus é algo muito profundo. Muito profundo. Você está ali se colocando à disposição de Deus para ser usada por Ele, para que tudo que você tem, todo o seu dom, talento, suas forças, tudo que você recebe do Senhor, né? Tudo que Ele faz chegar às suas mãos, tudo seja usado para a glória dEle. Né? Então você se separa, você abre mão de coisas que você poderia fazer, mas você decidiu se entregar, você decidiu ser cada dia mais parecido com Jesus, está buscando ser a santidade, né? Está buscando ser santo assim como Ele é, para que a gente possa ver Deus na nossa vida de verdade. Então, ver o Nicolas cantando a respeito disso, eu falei, meu Deus, tem anos essa canção, mas como Deus é maravilhoso. Eu ver o meu filho, praticamente da mesma idade que eu tinha quando gravei essa música, cantando a respeito disso. E assim como eu vejo o Nicolas, eu sei que existem milhares de outros jovens, adolescentes, cantando a respeito disso. Isso me traz uma alegria, sabe? E uma certeza de que Deus está levantando uma igreja, Deus está levantando um povo diferente aqui nessa terra, um povo que vai fazer diferença, que vai se santificar cada dia mais, que vai viver a verdade da palavra cada dia mais, que vai buscar o reino cada dia mais em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Isso me traz uma alegria, porque eu creio que é essa igreja que Deus está levantando nesse tempo, nesses últimos dias. Uma igreja sem mancha, sem mácula, né? Uma igreja que tem buscado isso, que tem buscado a verdade, o fogo do Espírito Santo para fazer diferença, que tem poder, que tem autoridade, vai cantar de forma diferente, vai falar de forma diferente, vai agir de forma diferente. Né? Se as pessoas estão indo, todas caminhando numa única direção, você vai ser aquele que vai se levantar e vai se posicionar nesse tempo e vai falar, não, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala isso aqui, ó, é a respeito disso. Então você vai viver essa verdade, essa diferença nesse tempo. E isso me traz uma alegria, eu falo, vamos embora, gente, vamos junto, o tempo passa, mas a gente continua no mesmo propósito, na mesma missão, com a mesma coragem, com a mesma força. Né, Aline, isso é algo que eu acho que todo mundo enxerga em você que é admirável, a sua constância, né? A mesma Aline que a gente vê lá no começo, assim, né? Quando eu ainda era criança. Mas você permanece, o seu foco na fé, na palavra de Deus, no objetivo que você tem, né? É sempre o mesmo. Então, assim, a gente sempre vê essa permanência. E assim, eu queria saber qual que é o segredo de você permanecer constante no Senhor, com tantos papéis, porque hoje você é uma Aline mãe, você é uma Aline empreendedora, uma Aline ministra de louvor, uma Aline que viaja. Então, qual que é o segredo nessa constância e permanência? Lu, tem 3 coisas que eu não abro mão, né? Na minha vida, na minha história de vida, é a minha fé, né? A minha fé, ela precisa ser constante, ser uma fé que não... Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E a fé, ela é sustentada pela palavra. Né? Ela vem pelo ouvir a pregação da palavra. Isso tem sustentado a minha vida ao longo desses anos. A obediência... Esse princípio da obediência, né? O obedecer, hoje em dia é tão complicado a gente falar sobre isso, mas Deus... Tão necessário. Deus tem nos levado a esse entendimento de que nós precisamos cada dia mais obedecer a palavra de Deus. As bênçãos que nós recebemos, elas não caem do céu. Elas são adquiridas, elas são recebidas por nós porque temos colocado em prática na nossa vida princípios
E quando nós aplicamos esses princípios na nossa vida, somos obedientes à palavra de Deus, é como a Bíblia mesmo fala, bondade e misericórdia estão me seguindo, né? Eles vão me seguir, as bênçãos vão chegar. Deus é um pai bom, Ele é bom, meu pai é bom. E quando nós somos filhos obedientes, né? E aplicamos princípios da palavra que Ele nos deixou, da orientação que Ele nos deu na vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, eu sempre falo, a gente não consegue separar a nossa vida, não, a vida espiritual da vida natural, né? Você tem que entender que aonde você estiver, você tem que ser um cristão de verdade, obediente à palavra de Deus, dentro da igreja, fora da igreja, no seu ambiente de casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de faculdade, na universidade, aonde Deus te colocar. E a terceira coisa que eu tenho dito para Deus e que eu não abro mão é de ter um coração simples e humilde. Eu tenho aprendido a cada dia a ter esse coração ensinável. Falo que o meu coração, eu sempre falo e sempre oro, falando, Senhor, que o meu coração permaneça esse coração ensinável. Porque eu quero continuar aprendendo. O dia que a gente achar que a gente sabe tudo, a gente já começou a perder o foco. Isso. Então, a gente precisa ter esse entendimento na nossa vida, aplicar isso, buscar isso. Ensina-me, ó Deus, a ter esse coração que está aprendendo todos os dias, esse coração humilde para ouvir, né? Um coração humilde para você receber conselhos, correções. Quantas vezes nós somos corrigidos e isso é remédio para nós. Isso nos alinha com a vontade de Deus, né? Quando você tem pessoas sobre a sua vida que te orientam, que te conduzem, que são pastores, que têm autoridade sobre você, quando você tem igreja, quando você tem raiz, né? Eu falo que nesse tempo, nós precisamos aprofundar o nosso amor a Deus, precisamos aprofundar a nossa obediência, as nossas raízes precisam ser cada dia mais profundas, para que quando chegar o vento forte, as dificuldades, a tormenta da vida, o dia mal chegou, puxa, o que eu vou fazer? Eu não tenho sustentação, eu não tenho base, eu não tenho nada. Não, eu tenho alicerce profundo, eu tenho igreja, eu tenho palavra de Deus, eu tenho recebido ensinamentos que vão me manter de pé. Nesse dia difícil, né? Que ele chega para todo mundo. Pé, sim. Você já teve algum momento que você sentiu assim que você se esfriou ou que veio aquele dia que parece que a gente ora e parece que a voz de Deus se cala? Aquele momento assim, Senhor, fala comigo, né? E a gente sabe que o Senhor sempre fala. Ele fala através da palavra, Ele sempre fala. Mas até no silêncio Ele fala. Isso. E Ele fala de uma forma muito profunda conosco. Eu já vivi vários momentos difíceis na minha vida. Já senti medo, sabe? E medo mesmo. Eu já senti medo a ponto de deitar a cabeça no meu travesseiro e chorar. Por não saber como vai ser o meu dia de amanhã. Por receber um diagnóstico médico e o médico falar, olha, eu não sei se você vai continuar cantando, eu não sei se o problema que você tem aí na sua voz vai ficar 100% bem a ponto de você voltar a cantar. Então, dúvidas passaram pela minha mente. São vozes, são sentimentos, mas uma coisa eu tenho aprendido a não me deixar ser guiada pelos meus sentimentos. Eu não sou guiada pelos meus sentimentos, eu não vivo pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. E isso me sustenta. Nos momentos difíceis, quando chega o dia mal, tive medo quando fui entrar para ganhar a Maria, né, no centro cirúrgico. Meu Deus, foi um dia que eu senti realmente medo e eu me lembro dessa experiência, minha pastora, meus pastores estavam lá, meus pais, meu marido, todo mundo estava lá, meu filho Nicolas, né, com 9 aninhos de idade. E muita coisa passa na nossa cabeça. E
E eu entrei para aquele centro cirúrgico, a minha pastora foi até um determinado momento onde ela podia chegar, e ela ali, junto comigo, ela falou assim: que música você vai entrar cantando e louvando a Deus? Aquilo foi um clique para mim, sabe? Um clique, assim, uma coisa assim que eu literalmente, eu falei assim: meu Deus, eu não posso entrar aqui com esse sentimento de medo. É um tempo de tanta alegria, é algo que tá para nascer, que tá para acontecer, sabe? E um sonho de tanto tempo, agora chegando a hora, por que eu vou deixar esse sentimento de medo tomar conta da minha vida? Não, eu não posso. E aí eu falei assim: eu já sei, eu vou entrar cantando, grandes coisas estão por vir. E ali eu comecei a cantar. Fui entrando e fui cantando, grandes coisas estão por vir. E eu fui cantando. E aí os médicos ali em volta, né, fazendo toda aquela parte, né, antes, preparando tudo, aquele momento, e eles não entendendo nada, ela cantando. Eu falei: eu tô cantando porque eu tô celebrando um tempo novo que está chegando, sabe? E foi assim tão bom, porque aquilo trouxe uma paz, trouxe uma certeza, uma confiança tão grande. E ali eu falei: olha, Deus está no controle de tudo aqui, viu, gente? Deus está no controle de tudo. E foi, assim, um parto muito abençoado, um momento muito lindo. E depois Gilmar entrou para participar, né? Que ele entrou, tanto do Nicolas quanto da Maria, ele estava ali junto comigo. E foi um momento, assim, de celebração. Então, tem momentos que a gente vive na nossa vida que são momentos meio tensos, assim, né? Que muitas vezes você fica em dúvida, você deixa a dúvida entrar, chegar, tentar ganhar espaço ali naquele momento. E dúvida e fé não combinam. Então, a gente precisa tomar posição. Em certos momentos, você precisa falar para aqueles pensamentos que estão rodeando a sua mente, às vezes dizendo: olha, você não vai conseguir, você não vai dar conta disso, e as coisas estão difíceis, e a palavra do médico não foi muito boa. Meu Deus, o que vai ser nesse próximo exame que eu vou fazer? E as portas que não se abrem, e você, né, deixa essa tensão, essa ansiedade, esse medo, muitas vezes tomar conta da sua vida, da sua mente. Mas uma coisa, a gente tem a certeza da nossa vida, que a última palavra quem nos dá é o Senhor, né? Ele é que tem o controle da nossa vida, daqueles que são filhos, que confiam nele. E nesses momentos de dificuldade, eu tenho buscado sempre trazer à minha memória a palavra de Deus, porque ela alimenta a nossa fé. Por isso que é bom ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Eu vejo pessoas que não têm muito esse hábito, né? E o Glorify é muito interessante, porque já com o aplicativo você até traz uma possibilidade, né, para as pessoas, facilita a vida das pessoas nesse sentido. É bom, é importante buscar a Deus, é importante você ter seu tempo com Deus, é importante você ler a palavra. Você, quando lê a palavra e conhece, você não erra, né, a Bíblia fala: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. É isso mesmo. Vocês não conhecem a palavra, eu deixei tudo aqui para vocês. Então, é muito bom, sabe? Eu tenho meus momentos com Deus, eu tenho meus momentos de leitura, tenho meus momentos para orar. E a oração não está presente só naquele determinado momento. A gente ora o tempo todo. Se eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou em espírito de oração. Eu lembrei de alguma pessoa, eu estou orando por ela. Eu lembrei de alguma situação, eu estou ali orando. Senhor, traz livramento. Senhor, abre essa porta no meu espírito. Essa é a vida do cristão, essa é a vida daqueles que amam a Deus, que conhecem o seu Deus e que sabem do que Ele é capaz. Não tem impossibilidades para o Senhor. Amém. Aline, com tantos Grammys que você já ganhou aí na América Latina toda, a gente vê que as suas músicas, você é muito cautelosa com o seu trabalho, né? Mas em todos os sentidos, eu percebo que você é muito fiel em manter um estilo de vida no que você canta, prega, compõe, traduz, né? Então, assim, como nova geração, eu quero, já tô falando pra galera de casa. Esse conselho, porque como você falou das árvores altas, né, que precisam de raízes, às vezes a gente vê nessa geração
são árvores altas sem raiz. E quando cai, destrói, não somente a árvore morre, mas destrói tantas coisas que estão à frente, né? Então, assim, às vezes a gente pessoas se apegam a canções da moda, mas você nunca foi assim, né? As traduções sempre foram aquelas que te marcaram, as canções sempre profundas. Então, qual que é o segredo para realmente conseguir manter isso, sabe? Essa constância no que você prega, no que você vive, no que você canta, no que você age, tudo num bolo só. Isso é muito importante. O que você está falando realmente é muito importante. Você manter a sua essência, né? Isso é verdade. Eu não posso ser levado pelas circunstâncias, eu não posso me deixar ser levado porque agora isso aqui está em alta, então eu tenho que fazer isso aqui porque isso aqui está em alta. Não, o segredo não é esse, né? O segredo é você buscar em Jesus a direção para tudo que você vai fazer. Aquilo pode estar em alta, mas de repente não é aquilo que Deus quer que você faça. Então, eu não vou fazer porque a multidão está fazendo. Eu vou fazer aquilo que Deus está me orientando, aquilo que Deus está falando e ministrando ao meu coração, aquilo que eu sei que, é lógico, a gente vai buscar sempre a excelência, sempre fazer com muita excelência. Aprendi isso desde novinha, com meu pai. Meu pai sempre falou, quando você fizer, faça o seu melhor, faça com excelência. Você sabe que você é a embaixadora que grava com a maior excelência pra gente? Oh, gente, meu Deus, sério? Não, sério. Que isso? Eu lembro de um dia eu ligar pra Monique, a Monique trabalha com a Aline, acho que sua cunhada, Sim, né? minha cunhada tá aqui hoje. E ela tá aqui hoje. Tá. Aí um dia eu liguei pra Monique, eu falei assim, Monique, tô te ligando pra falar que a Aline não precisa gravar com câmera profissional, assim, de tanta excelência que você sempre faz as coisas. Se eu tenho, assim, condições de fazer, eu vou dar o meu melhor, né? E nas nossas condições, aquilo que você tem na mão, procure dar o seu melhor, né? Aquela oferta da viúva, foi o melhor que ela tinha, ela deu. Então, isso é que faz a diferença. Deus, ele olha o seu coração. Se aquele é o seu melhor, Deus vai honrar. Deus vai fazer com que aquilo dali seja, assim, algo tão precioso e vai usar de uma forma tão poderosa, sabe? Esse é o caminho. Então, buscar em Deus a direção, buscar conselhos com pessoas que você tem como referência para a sua vida, né? Para esse tempo, que você sabe que vão acrescentar, espiritualmente falando, vão ser conselhos que vão te ajudar a estar mais perto de Deus. E eu sempre compartilho com a minha família, né? Meu esposo, a gente está sempre muito junto em tudo que a gente faz, em tudo que a gente se propõe a fazer como projeto. O álbum Minha Oração, por exemplo, foi algo muito especial, nasceu numa época de pandemia e canções que eu tive experiências profundas com Deus ali naquele momento da minha vida, onde estávamos todos dentro de casa, muitos assolados pelo medo, né? Sem saber o seu amanhã. E dentro de casa, assim, eu pude ter experiências que marcaram a minha vida com o Senhor, canções que arrancaram de mim a incerteza, a dúvida, o medo, né? Tanta coisa, ansiedade, e foram ministrando ao meu coração. Muitas eu escrevi, algumas chegaram para mim, eu ouvi, Deus ministrou o meu coração e eu falei, essa música tem que estar nesse projeto. E eu sempre falei, Deus, me dá condições de perceber, ter discernimento para perceber o que o Senhor quer para esse tempo, com esse projeto, com essas canções. Então, tudo isso é importante para que você faça um trabalho que realmente tenha nascido primeiramente no coração de Deus e traga para essa geração, né, como resposta da oração de milhares de pessoas que têm sido abençoadas com canções desse projeto. Então, é resposta de oração. Deus está te abençoando com essa canção, Deus está ministrando o seu coração. Você tem orado, você tem lutado, você tem guerreado. Então, eu vejo dessa forma, Lu. Eu vejo que a gente precisa estar muito afinado com Deus, muito afinado com a vontade dele na nossa vida. E isso a gente só consegue entender
quando se tem relacionamento com o Senhor, quando se busca isso em primeiro lugar, né? Minha preocupação não é se vai vender mais, se vai vender menos, se vão ouvir mais ou se vão ouvir menos. A minha maior preocupação é saber se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou afinada com o que Ele quer que eu cante nesse tempo, para essa geração, para a minha própria vida, para abençoar pessoas. E isso tem feito diferença. Meus pastores sempre participam de tudo, sabe? Sempre estão orando, muito presentes. E isso tem feito a diferença. Amém. Eu fiz uma pergunta para o David Keelan, para Ana Paula Valadão, para a Nívia Soares. Eu quero repetir ela para você. Que vocês são pessoas que são tão importantes para a adoração do país, né? Para tudo que foi construído até hoje. Então, assim, qual foi o momento que você sente, assim, não precisa ser o momento, mas um momento, que marcou sua vida profundamente, assim, uma experiência profunda com o Senhor, no sentido da adoração? A adoração para mim, não está relacionada só à música. O meu entendimento com a adoração é um estilo de vida, né? É um estilo de vida. E quando você tem esse coração de adorador, de reconhecimento de quem Deus é, né? Essa é a verdadeira adoração para mim. Então, vários momentos da minha vida, eu vivi experiências com Deus, um Deus de provisão, um Deus de cura, um Deus de milagre, um Deus de abrir portas, um Deus de realizar sonhos, né? Talvez realizar desejos do nosso coração, por mais simples que seja, mas você vê o cuidado de Deus, a bondade de Deus. E o reconhecimento, né, a respeito de quem Deus é na nossa vida, ele sempre tem que estar presente. Independente das circunstâncias, se são boas ou se não são, se você está vivendo um tempo de primavera ou um tempo de outono e inverno na sua vida. Isso é indiferente para quem verdadeiramente sabe o que é e o que representa, né? A Aline, por exemplo, nos planos de Deus, e o que Deus representa para mim como Pai, como Senhor da minha vida. Isso para mim é a verdadeira adoração, né? Eu reconhecer o meu Pai, quem Ele é, Senhor de tudo na minha vida, independente do que eu viva, do que eu passe, do que eu receba, do que eu deixe de receber, né? Essa é a vida de um verdadeiro adorador. Isso para mim é tão assim, tão vivo na minha vida, sabe? Tão presente. Eu não consigo ser uma Aline em cima do palco e ser uma Aline diferente fora do palco. Eu busco ser a Aline filha de Deus em todos os lugares, porque esse é o desejo do meu coração, sabe? Sempre me colocar como filha, servir a Deus como filha, amar a Deus como filha, obedecer a Deus, o meu Pai, como uma filha, né? E reconhecer isso, realmente quem Ele é para mim. Isso é a verdadeira adoração, assim, na minha vida. É a verdadeira adoração, aquela adoração extravagante, aquela adoração que vai além daquilo que você possa ter recebido de Deus. Eu não vou adorar a Deus pelo que Ele me dá. Eu vou adorar a Deus pelo que Ele é. Né? E ter esse coração de gratidão sempre ao Senhor. Amém. E você falou um pouquinho de ser filha, mas você também é mãe. E que mãezona, né? Deve ser a maior alegria da sua vida, né, Li? Eu sou mãezona. Não. Sou. Mãezona de acompanhar tudo, de levar pra escola. Mãe turista. Mãe turista. De se preocupar e ligar para casa. Às vezes a gente está viajando, a Maria não está muito bem, ou o Nicolas não estava muito bem, e você liga preocupada, né? Já deu o remédio na hora certa. E faz parte, né? De brincar junto, sabe? Outro dia a Maria a Maria tem umas brincadeiras assim, né? Do nada. Então, assim, eu falei assim, vamos embora, filha, vamos brincar. E a gente brinca de secretária, ela fala, não, mãe, eu vou te agendar, você vai no salão de beleza. Eu sou a dona do salão de beleza e você vai lá no salão de beleza. E aí você liga que eu vou marcar você, tá bom? Então tá bom, filha. Alô? Eu queria fazer um agendamento.
Pois não, senhora. E a gente... Ai, que sabe essas bonitinha! brincadeiras? Coisa de fase, né? Eu acho que é isso, ser mãe é isso, é você participar, é você estar junto, é você corrigir, é você orientar, é você aconselhar. Quando tem que falar duro, você tem que falar, tem que realmente fazer aquilo que Deus te colocou, te comissionou a fazer, né? Ser mãe é uma missão. Ser mãe Acho que é uma das maiores, né? é uma das maiores, né? Missões que Deus nos dá. Você prepara seus filhos, aponta seus filhos como flecha para que eles quando forem lançados, eles atinjam lugares mais, né? Eles cheguem a lugares mais longe do que você chegou. Eles acertem o alvo, tem alvo certo. Então, que Deus nos use para realmente sermos mães capacitadas, cheias de sabedoria, de palavra, né? Quando nossos filhos precisam de uma palavra, você tá ali para dar aquela palavra. Um abraço, você tá ali para dar aquele abraço. Um conselho, uma verdade, né? Uma exortação. E isso é ser mãe. É ser mãe. E tá ali junto, a gente sempre amou muito fazer as coisas em família. Eu, Gilmar, Nicolas, Maria. Senta todo mundo, vai todo mundo ver um filme junto, comer pipoca. E fazer essas coisas que é saudável, né? São esses momentos, tempo que você passa com seus filhos, com o seu marido ali, que fazem toda a diferença e que vão ficar gravados para sempre na mente, né, deles. Esse convívio de sentar à mesa, de almoçar todo mundo junto, sabe? Isso é importante, eu valorizo isso. Durante a semana não tem muito condição da gente fazer isso, mas porque Maria está na escola, às vezes eu estou viajando, enfim, mas quando a gente tem oportunidade de reunir a família no final de semana, né, e estar ali junto, presente, que seja... No almoço não dá, mas no jantar dá, durante a semana. Vamos reunir, vamos estar ali, ter esse momento de olhar no olho. Isso é muito bom. De perguntar, né? Tá tudo bem? Exatamente. Como que foi? De E sentar. como que é devocional na sua casa? Como você ensinou seus filhos? Cada um faz separado? Como que é a sua vida devocional? Não, a gente tem o hábito de fazer nosso tempo junto, em família, né? Com os nossos filhos e tudo. Mas também cada um tem o seu tempo individual com Deus, né? E onde a gente tem buscado a Deus, mas sempre tem aquele momento de reunir todo mundo, de estar ali, de... o que Deus falou contigo hoje, Nicolas? O que Deus falou com você? Maria! E aí a gente deixa a Maria falar. E Gilmar sempre, né, tá ali como... sacerdote do nosso lar ali orientando e cuidando e trazendo aquela palavra, né? E a gente caminhando ali juntos, né? Fazendo a diferença. A gente precisa cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, para que a gente possa estar bem, né? Como família ali, ensinar os nossos filhos a amarem a Deus em primeiro lugar, e amar a igreja, ter compromisso com a igreja. Nicolas e Maria são comprometidos com a casa de Deus. Glória a Deus. Servem a casa de Deus, né? Nicolas, junto com as crianças, em alguns momentos escalado para dar aula para as crianças. Maria, já tocando o tecladinho dela, tem um momento dela de louvor com as crianças também. E isso é você ver o seu filho crescendo. Estatura e graça, né? É muito bom. Não tem preço isso, Lu. Não tem preço. Eu digo pra você, não tem preço. Você vê, assim, seus filhos nesse caminho, os ensinamentos que eu recebi dos meus pais, poder passar para eles, né? Gilmar da mesma maneira. E a gente vê Deus construindo a nossa casa, né? Escrevendo a nossa história. É lindo. Uau! E por falar em família, falar em igreja, né? Eu quero te perguntar, como que foi sua consagração pastoral? Foi... Foi, meu Deus, quando nós fomos... o pastor Marco falou conosco, né? Na verdade,
nada acontece por acaso, né? A gente, de alguma maneira, já estava exercendo aquele papel dentro da igreja, sem mesmo o título, porque você está ali, você ama a vida daquelas pessoas, você ajuda, você aconselha, você ora com pessoas. Então, foi o que os nossos pastores falaram, né? De alguma forma, né? Não era nem necessário o título, porque vocês já estavam exercendo isso. Isso é apenas um reconhecimento desse novo nível que Deus está levando vocês, né? E é muito bom a gente poder servir a Deus nesse sentido, saber que você está sendo um instrumento de Deus ali, ajudando um ministério, né? A gente está somando forças com o nosso pastor ali, junto com a nossa pastora, outros pastores que fazem parte também daquele ministério. E é muito bom você somar, você agregar, você contribuir, você servir a uma visão, né? Você apontar para aquilo. E o nosso pastor sempre foi muito ousado, é um homem de muita fé. As experiências que o pastor Marco, ele teria milhares de experiências para repartir conosco, né? Da história de vida dele, desde a sua conversão até os dias de hoje. E tudo isso a gente recebe também, né? A gente está debaixo desse mesmo mover. Então, a gente recebe isso. Eu falo, meu Deus, meus pastores são incansáveis na obra de Deus, são homens de fé, sabe? Pastora Jussara, que palavra, que sabedoria. Meu Deus, me capacita, sabe? Eu quero estar debaixo disso, dessa unção mesmo, desse mover de Deus. E a gente tem visto isso chegar na nossa casa, tem visto isso chegar para a igreja. E é muito lindo você caminhar nessa direção, né? Somando, acrescentando. Quando está debaixo da cobertura certa debaixo também, da né? cobertura, né? Sendo ali cuidado, lapidado e preparado para correr mais rápido na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, né? Essa é a importância. Vou te contar um caso para você rir. O jeito que eu fui consagrada pastora é o mais engraçado de todos. Eu tô aqui em Lagoinha, em Belo Horizonte. E aí um dia eu recebo o pastor Márcio. Ele pediu para almoçar comigo e ele falou assim, filha, foi eu, meu pai e tal. Ele falou assim, filha, eu queria te fazer uma pergunta. Por que você vai em tantas igrejas no Brasil todo e não fala que é pastora de Lagoinha? E aí eu sentada com ele, eu falei assim, pastor, eu não falo que eu sou pastora de Lagoinha porque eu não sou pastora de Lagoinha. Eu falei, pastor, o senhor nunca me ungiu, então eu não sou pastora de Lagoinha, por isso que eu não falo. Aí ele virou e falou assim, não, filha, você não fez teologia nos Estados Unidos? Eu fiz. Falei assim, fiz. Ele falou assim, você se formou em 2012. Falei, foi. Ele falou assim, você não foi ungida lá? Falei, fui, pastor, mas eu não considerei, porque não era debaixo da sua cobertura, não era na nossa igreja, então como que eu saio aí falando assim, agora eu sou pastora? Isso pra mim não existe. E aí ele falou assim, não, filha, quem mandou a carta para te ungir em pastora fui eu. Mas como você não considerou, a gente estava comendo pizza. Ele falou assim, se ajoelha aqui que eu vou pegar o azeite e eu vou te ungir agora. O pastor Márcio é um querido. Com óleo de pizza, gente. Mas eu falei com ele, não, pastor, tá bom, eu reconheço. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Márcio. Meu Deus, que pastor querido, né? A igreja ama Sim. o pastor Márcio Valadão. Mas é isso, gente, assim, a gente não tem palavras para agradecer a Deus, os acréscimos dele, né, Lu, na nossa vida. Eu não tenho, assim, forma de expressar, assim, em palavras, a gratidão, a tamanha gratidão do meu coração por tudo que o Senhor já fez na minha vida, sabe? Por cada acréscimo, né? Você estava falando dos Grammys. Meu Deus, eu vejo isso como acréscimo de Deus. Como, sabe, presente de Deus na nossa vida, durante, né, a nossa história. E tantas outras coisas, bênçãos que Deus nos dá, família, saúde, filhos, igreja, sabe? Voz, né? O fato de Deus usar a nossa vida, assim, sabe?
a gente vê realmente a graça do Senhor sobre nós, né? Que, assim, é derramada mesmo sobre a nossa vida. Não tem nada que seja mais importante na nossa vida do que você conseguir olhar e enxergar a bondade de Deus, né? A presença dele todos os dias conosco. E isso para mim, assim, é algo muito que eu valorizo muito, sabe? Eu valorizo, reconheço, sou grata a Deus pelas pessoas que Deus tem, né, colocado perto de mim, à minha volta, pessoas que passaram pela minha vida, de repente nem ficaram muito tempo, mas passaram e contribuíram e somaram. Então, é o cuidado de Deus. Eu tenho aprendido a ter esse coração realmente cheio de gratidão. Eu não me canso de falar, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, né? Eu louvo ao Senhor pelos seus grandes feitos na minha vida e te adoro, Senhor, pelo que o Senhor é. Amém. Isso é maravilhoso. O que a Aline de hoje diria para a Aline lá do começo? Oh, meu Deus, a gente aprende tanta coisa, né? A gente aprende muito naquela fase muito jovenzinha, adolescente ainda, começando, né? Uma história e Deus abrindo portas. Eu não sei, eu acho que se eu fosse falar, a Aline de hoje fosse falar alguma coisa ou algo para aquela Aline lá de trás, sabe? Eu diria que eu talvez, sabe, pudesse andar, não somente andar, mas eu acho que eu aprenderia a correr, porque eu sei que Deus iria me sustentar, né? Na minha caminhada. Eu sei que, assim, tudo é um processo na nossa vida, né? Mas por eu ver, assim, a pressa de Deus, sabe, por trazer o reino dele, eu acho que eu faria, né, de forma mais acelerada aquilo que eu fiz nos anos anteriores. Porque eu sei, assim, como o Senhor tem pressa, né? O Senhor está voltando, Jesus está voltando. E a gente sabe, né, que as coisas estão acelerando cada vez mais e por conta disso, eu acho que eu correria, eu acho que eu aceleraria um pouco mais aquilo que eu fiz lá atrás, né? De uma forma mais acelerada. Porque eu sei da pressa de trazer o reino de Deus, de pessoas serem salvas, né? De pessoas conhecerem a verdade de Jesus nesse tempo. Mas, enfim, estamos vivendo isso hoje, estamos vivendo isso agora, nesse tempo. E o tempo passa muito rápido, né? As coisas passam pela nossa vida que muitas vezes a gente nem dá conta. As oportunidades passam e a gente precisa agarrar as oportunidades com toda a nossa força. E o que eu tenho entendido nesse tempo é que eu preciso acelerar realmente. Eu preciso fazer as coisas com muita garra, com muita ousadia, com muita fé. Acelerar realmente, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está voltando. Para terminar essa entrevista, infelizmente a gente tem que encerrar esse podcast, gente. Eu quero que você conte para a gente do projeto de 30 anos, que está sendo preparado de uma forma tão especial, né? E deixe um recado final para a gente. Esse projeto 30 anos, Glorify está participando, estou super feliz. Não, eu estou muito feliz. E a gente está super feliz porque estamos só no início, né? Nós lançamos a terceira música, Guarda a Tua Fé foi a primeira, Deus do Impossível a segunda. Tudo releitura, tá, gente? Tudo releitura. E agora mais essa canção, né, que nós acabamos de lançar, Poder para Salvar. Essas 3 músicas nós gravamos lá nos Estados Unidos, na região ali da Califórnia. Especificamente, essa terceira foi em Los Angeles. E está sendo uma experiência muito boa, assim, muito interessante, porque eu estou passando por várias cidades. A gente vai gravar em 10 cidades diferentes do mundo, né? E agora, nesse mês de outubro, a gente está gravando mais algumas canções em cidades da Europa.
E o projeto está caminhando, né? Mas serão 30 canções. Então, 10 a gente vai fazer nesse formato de cidades pontuais pelo mundo. E as outras 20 canções, a gente está pensando em algo muito especial para fazer de uma forma como, talvez, para que a gente tenha participação das pessoas também. Não sei se um concerto, a gente está amadurecendo a ideia, mas ainda esse ano, até o final do ano, a gente vai estar gravando essas 20 canções com participação do público. Enfim, vocês vão ficar cientes de tudo que vai acontecer, só ficar ligado nas minhas redes sociais e tudo mais, para que você possa acompanhar. E se você quiser participar, né, vai ser muito bem-vindo para poder estar com a gente nesse projeto, somar força junto com a gente. Mas está sendo uma experiência maravilhosa, Lu, uma experiência de trazer à minha memória coisas que eu vivi lá atrás, e acho que na mente de muitas pessoas está acontecendo isso, muitas experiências, né, que as pessoas viveram. E preparando já, que eu falei, né, eu tô nos 30, vamos preparar para pelo menos mais 30 aí pela frente. Tem muita coisa para acontecer. Amém. A gente está só começando. Sei que Deus tem muito mais para fazer, muito mais para acrescentar, né? E estamos com o coração aberto para realmente fazer a vontade dele nesse tempo e acelerar, porque Jesus está voltando, gente. Temos que fazer realmente o nosso melhor e manter a nossa fé firme no Senhor e na palavra dele. Eu tenho certeza que se nós começamos bem, o mais importante é a gente terminar bem também. Então, que a gente permaneça nesse caminho, que você permaneça nesse caminho, firme no Senhor. Ele é o autor e consumador da sua fé, que Ele seja o seu foco, que Ele seja o seu maior amor e aquilo que você busca em primeiro lugar na sua vida. Que Deus te abençoe muito. Amém. Aline, obrigada pela sua participação. Eu amei te receber. Tenho certeza que o pessoal de casa também amou. Obrigada, Lu. Obrigada. Nada. Uma alegria. Obrigada mais uma vez pelo convite. Que Deus abençoe vocês. Obrigada a todos da equipe Glorify. Um beijo para todo mundo. Vocês são incríveis, têm feito a diferença na vida de milhares de pessoas com um aplicativo, com um devocional, com tantas coisas lindas, orações, né? Pensando sempre na família. Isso é tudo muito importante. Que Deus abençoe cada vez mais vocês, tá bom? Um beijo grande para todo mundo que assistiu a gente também. É isso aí, pessoal. O nosso Gloricast dessa semana fica por aqui, mas não se esqueça, coloque nos comentários quem que você deseja ver na nossa próxima semana. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!